Tudo bem? Espero que você esteja bem. Dia abençoado aí para você. É, Seja bem-vinda, vai se chegando aí, fica à vontade, já vai pegando essa palavra que hoje a gente vai refletir. Refletir na palavra de Deus, para crescer em Deus, para nos tornarmos mulheres maduras em Deus. E assim, meditando na palavra. A palavra de Deus nos traz crescimento espiritual, nos traz crescimento como pessoa, como mulher, nos faz melhores, pessoas melhores, mães melhores, esposas melhores, nos traz maturidade espiritual. Então é preciso a gente meditar, refletir, tá? Então vamos abrir lá em João 11. Eu vou estar trazendo outros vídeos aqui, compartilhando com você a minha jornada de tratamento também, tá? Então, se você sentir, se conectar comigo, fica à vontade de me seguir aqui nesse canal. Pode comentar, curtir o vídeo, se sentir também no coração, tá bom? Mas eu vou estar aqui também compartilhando as reflexões da palavra que tem me ajudado muito a crescer em Deus. E vamos juntas crescer em Deus. Vamos lá meditar em João 11. João 11, começando aqui pelo 40, para não estender muito tempo, mas você pode estar meditando em todo o capítulo, do 1 ao 45, tá? Vamos lá? Disse assim: Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos dê entendimento, clareza. Senhor, nos traz maturidade, meu Senhor, em nome de Jesus. Aqui, meninas, o que eu quero compartilhar com você, preciosa que você é, tá? Preciosa, valente do Senhor. Você é valente, tá? E você é filha de Deus, filha do Senhor, tá? Preciosa, valente, filha. E aqui você é escolhida. E aqui eu quero compartilhar aqui, preciosa, sobre essa palavra aqui. Que Jesus, aqui no versículo 31 fala assim: Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Mas ela foi se encontrar com Jesus, a Maria. E eles foram atrás para ver o que estava acontecendo, né? E o que eu quero compartilhar aqui com você nessa palavra, em todo o episódio de Jesus no caminho, que Jesus veio, quando Jesus chegou já havia 4 dias e Lázaro estava sepultado, e Maria e Marta estavam sofrendo demais, né? Daqui a pouco aquela perda, a dor do luto, e elas queriam que Jesus chegasse antes, para que Lázaro não tivesse morrido, né? Mas Jesus tem propósito para tudo, e era necessário que isso acontecesse para que houvesse o milagre. Mas o que eu quero compartilhar com você nesse momento é que quem estava ali com Maria, Marta e Maria, durante aquele tempo, quem chegou para visitar Maria, os judeus, as pessoas, os curiosos, estavam ali com Maria, participando da dor delas, né? Consolando naquele momento de perda, né? Essa trajetória toda, né? De Lázaro chegar a falecer. Então toda essa trajetória, haviam pessoas ali com ela, com elas, né? Naquele momento de caos, de dor, de aflição, de sofrimento. Haviam pessoas olhando, observando, consolando,
algumas ajudando, estavam ali presentes, outros curiosos, outros também que alguns que sempre tem, né, ou outros que de repente não estavam mais ligando, mas estavam, como eu disse, curiosos, presentes para ver o que ia acontecer. E haviam várias pessoas ali, né? Mas aqui diz que estavam ali junto delas, ó, com Maria, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Estavam aquelas pessoas ali consolando Maria e participando daquela dor, né? Aquele sofrimento dela, tentando ser o bálsamo para a vida dela, né? Para a vida delas. Aqui Maria, Marta. Então, Jesus, ele chegou. Quando Jesus chegou, foi um alívio para elas. Embora Lázaro já tinha falecido. Na mente delas já não tinha mais jeito. Mas Jesus, o próprio milagre estava chegando naquela casa, não é mesmo? E quando Jesus chegou, ele aqui no versículo 40, né? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus disse. E posso imaginar as pessoas ouvindo aquilo ali, tentando entender como assim a glória de Deus nesse momento de dor, né? E aquelas pessoas estavam ali testemunhando, presentes, observando. Essas mesmas pessoas que estavam ali acompanhando aquela dor, aquela trajetória, aquela aflição, aquela perda, foram as mesmas pessoas que a acompanharam, que viram, que presenciaram um milagre, que testemunharam um milagre. Foram essas mesmas pessoas que estavam ali. Os discípulos também chegaram, que estavam ali aprendendo com Jesus. O que eu quero compartilhar com você, amada, aqui quando Jesus ressuscitou a Lázaro, eu posso imaginar, procure imaginar essas pessoas que presenciaram ali a dor, onde ali antes havia um ponto final e naquele momento que Jesus ressuscitou Lázaro, o que aconteceu? A maravilha que aconteceu. Eles presenciaram a alegria daquelas mulheres, o milagre daquelas mulheres. E posso imaginar que muitos dali, também se alegraram com ela. Aqueles que foram consolá-las se alegraram com elas. Pode ser que alguns não, mas aqueles que estavam, que presenciaram ali, que foram consolados, se alegraram com elas. Mesmo antes não entendendo nada, às vezes não entendiam nada, assim, poxa, por que isso aconteceu? Por que Lázaro faleceu? Por que Jesus não chegou antes, no tempo certo? Mas, como eu disse, para tudo Jesus, né? Para tudo Deus tem o seu tempo, tem um propósito. E eles puderam presenciar, né? Nessa reflexão, eu quero refletir isso com você. Aqueles que te acompanharam na aflição, acompanharam você na trajetória, observaram, né, a sua dor, as suas lutas, observaram, estavam ali, né, observando, testemunhando, né, a sua trajetória, a sua jornada, a sua luta. Eu não sei o que você tem passado, eu sei que Deus falou comigo no meu coração hoje sobre isso. Eu também passo as minhas lutas, eu também tenho as minhas trajetórias, as minhas aflições, todos temos. E isso Deus falou comigo, dentro do que eu tenho passado. Aqueles que estão ali presentes, eles precisam testemunhar a glória do Senhor. Então eles precisam acompanhar. Eles acompanham sua dor, acompanham o seu sofrimento. E quando a glória do Senhor acontece, o milagre chega, eles acompanham a sua alegria, a sua vitória também. E foi isso que aconteceu aqui com Marta e Maria. Eles presenciaram, aquelas pessoas testemunharam o milagre de Marta e Maria, que foi a ressurreição de Lázaro. Aquela casa se encheu da glória do Senhor, se encheu da alegria do Senhor.
E aquelas pessoas testemunharam a glória do Senhor naquele lugar. Jesus falou aqui, olha, Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Ele falou, ele liberou a palavra, porque aquelas pessoas precisavam ouvir. Ouvir a oração de Jesus. Elas precisavam saber que Jesus, que a palavra tem poder. Né? E ele disse aqui, olha, aliás, eu sabia que sempre me ouve. Jesus já sabia que a oração, a palavra de Jesus, a oração de Jesus liberada pela palavra, pelo Espírito, Deus iria sempre ouvir. Aí ele diz mais aqui, olha, mas eu falei por causa da multidão, a multidão presente. A multidão presente precisava acompanhar aquela trajetória, precisava ouvir Jesus liberando a palavra e precisava ver o milagre. Aqui Jesus disse, para que creiam que tu me enviaste. Eles precisavam acompanhar toda aquela trajetória. Se Jesus tivesse chegado antes, não teria essa oportunidade deles testemunharem o milagre, deles testemunharem a glória de Deus. E foi preciso. Então saiba que o que você tem passado será para a glória de Deus, como disse Jesus aqui, para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que é Deus que está agindo na tua vida, para que glorifique o nome do Senhor. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Ele clamou em alta voz, Lázaro saiu. O milagre aconteceu. E aqui no versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, creram nele. Olha aí, creram em Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali, visitando Marta e Maria, foram testemunhas da glória de Deus. E creram em Jesus. O foco de Jesus eram aquelas pessoas. Era trazer o milagre, a alegria para a casa de Marta e Maria, mas alcançar aquelas pessoas. Propósito de Jesus aqui. Que aquelas pessoas testemunhassem a glória de Deus e passassem a crer. Entenda, Deus tem para tudo, como eu falo sempre, Deus tem um propósito. E nas nossas aflições não vai ser diferente. Fique firme, creia nele. Aqueles que estão olhando a sua dor vão glorificar o nome do Senhor. Vão se alegrar com você. E vão crer que o Senhor é Deus. Fique firme nele. Creia que mais ele fará. Mais ele fará. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Você pode ver aqui que ele foi infinitamente mais de tudo que Maria e Marta poderiam pedir e pensar. Né? Elas pensaram ali que tinha acabado ali. Mas Jesus, Deus é ele que dá a última palavra. A palavra de Jesus ali não foi, acabou aqui. Mas se creres, verás a glória de Deus. Então creia. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Tenha fé, creia e verás a glória de Deus. E será para a glória deles, que aquelas pessoas que hoje, às vezes você pode se sentir assim, por estar passando por uma situação, uma luta, e sentir, Senhor, meu Deus, estou passando por isso glorifica o teu nome, porque estão me acompanhando, estão me vendo, estão vendo o que eu estou passando, mas é para a glória dele, é preciso. Essas mesmas pessoas que te acompanham aqui nessa dor vão glorificar e crer no Senhor quando o milagre chegar. Essa reflexão que eu quero compartilhar com você hoje, creia nele e o mais ele fará. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra abençoada, Pai, que falaste aos nossos corações. Senhor, venha estar nos trazendo maturidade, Pai. Te dou graças porque o Senhor sempre nos ouve e que tudo seja para a tua glória.
Senhor, que nesse momento, Pai, que essa preciosa está passando por alguma dor, por alguma luta, Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo a tua filha, estruturando a tua filha, que ela venha crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que ela possa imaginar e pensar. E que o Senhor vai surpreender a tua filha. Surpreender. Assim como o Senhor surpreendeu Marta e Maria. Que eu posso ficar imaginando o rostinho dessas mulheres quando viram o seu irmão ali de pé. De pé. E o rostinho daquelas pessoas que acompanharam a dor daquelas mulheres. E puderam se alegrar com ela. E crer no Senhor. Muito obrigada, Senhor. Fortaleça as tuas filhas, Pai, essas preciosas, para que elas possam ver o milagre, viver o milagre. Senhor, e essas pessoas que estão com ela também viverão esse milagre e crerão no Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada. Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra venha falar ao seu coração profundamente e ativar a sua fé e te avivar. Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Deixa aqui nos comentários se a palavra falou ao seu coração, tá? Se você vai estar me ativando a trazer mais reflexões aqui, tá? E eu vou estar trazendo outros vídeos também falando sobre a minha trajetória, compartilhando com você, tá? Experiências. E se você passa pelo tratamento oncológico também, pode ser que eu te ajude, né? E a gente vai junto crescendo no Senhor. Amém? Fica por aqui. Siga o canal. Compartilha com minha irmã que esteja precisando ouvir essa palavra. Tá? Fica com Deus. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Tchauzinho.